Olá, bem-vindos ao nosso curso de hebraico e hoje falaremos a respeito do artigo definido. O objetivo dessa aula é que você seja capaz de identificar o artigo definido e como ele é utilizado nos textos bíblicos, no hebraico bíblico. O artigo definido, ele é representado pela letra rei, colocada na frente da palavra, mais um pontinho, o dagesh, que vai na primeira letra da palavra que é definida. Veja o seguinte exemplo. Mashiach. Mashiach significa ungido, Messias. Agora perceba a palavra embaixo, HaMashiach. Note que temos o rei, com o patá, o rei com o patá formam o artigo definido, mais o ponto na primeira letra da palavra Mashiach. Portanto, traduzimos o ungido, o Messias. Logo você note que o artigo definido em hebraico se faz com o rei, patá, e o dagesh na primeira letra da palavra que é definida. Esta é a regra geral. Quando não temos o artigo, ali o substantivo pode ser indefinido. Veja o exemplo. Sus, cavalo. Um cavalo. Agora note. Rassus, o cavalo. Tirando o artigo, temos sus. É indefinido, um cavalo. Quando o artigo estiver diante de palavras que começam com as letras re ou het, ele levará a forma rei mais patá, sem o pontinho na letra inicial da palavra que é definida. Veja o exemplo. Redad significa grito. Agora vamos colocar o artigo e tornar a palavra definida. Ha-redad, o grito. Neste caso, a palavra redad começa com rei. Portanto, o nosso artigo, ele traz o rei, o patá, mas não o ponto na letra inicial da palavra. Quando o artigo estiver diante de palavras que começam com as letras rei, het ou ain, sob as quais houver um kametz ou um shivá composto, então o artigo vai assumir a forma re, ou seja, rei mais segol. Veja os exemplos. Harim. Harim significa montanhas. Agora coloquemos o artigo. Re-harim. As montanhas. Perceba que o artigo re não tem o patá e nem o dagesh na letra inicial da palavra. Traz o rei mais o segol. Agora veja a seguinte palavra. Anan. Nuvem. Com o artigo fica re-anam. A nuvem.
Aí nós temos o rei mais o segol. Portanto, o artigo tem a forma rei mais segol diante de uma palavra que começa com rei, ret ou ain, que vem acompanhados de kametz ou shivá composto. Novamente, olhando para a última palavra que nós já vimos, vamos vê-la de novo. Anan. Anan começa com a consoante ain, mas o kametz. É por isso que tem re mais o segol como a forma do artigo. Re, anan. Quando o artigo estiver diante de palavras que começam com as letras Aleph, Ain ou Resh, levará a forma Ra, ou seja, rei mais kametz. Por exemplo, a palavra Ruach, vento, sopro, espírito. Se nós definimos a palavra, o vento, o sopro ou o espírito fica Haruach. Note que a palavra começa com resh. Logo, o nosso artigo traz rei mais kametz. Veja a palavra seguinte. Eretz. Eretz, chão, território, país. Colocamos o artigo, fica ha-aretz. A palavra eretz começa com aleph, leva o artigo rei mais kametz. Aqui temos uma peculiaridade. Vejam que é eretz, mas com artigo fica ha-aretz, porque a palavra se compõe de dois segol. Logicamente, o primeiro segol é transformado em kametz, fica aretz, ha-aretz. Quando o artigo estiver diante de palavras que começam com as letras rei e ain, sob as quais nós tivermos um patá, também ele levará a forma ra, rei mais kametz. Por exemplo, har, montanha. Vamos definir har. Ha-har, a montanha. Neste caso, o artigo traz kametz, mas também a vogal da palavra montanha, que é o patá, se transforma em kametz. Ha-har. O mesmo ocorre com a palavra povo. Ha-am, o povo. Rei mais kametz. E o patá sob o ain se transforma em kametz também, fica ha-am. Para finalizarmos nossa aula, passemos para uma frase na qual vou procurar explicar ou reforçar alguma coisa que vimos a respeito do artigo nesta aula. Amara Hanavi Rechacham et Dvar Elohim. Repetindo, Amar Hanavi Rechacham et Dvar Elohim. Traduzindo, disse o sábio profeta a palavra de Deus. O
quero que você observe que amara é o verbo dizer. Em uma oração normal em hebraico, no hebraico bíblico, ela começa com o verbo e é seguida pelo sujeito. Portanto, disse o sábio profeta. Agora perceba Hanavi, Rechacham. Navi significa profeta. Chacham significa sábio. Navi tem um artigo em sua forma normal, geral. É o rei com patá mais o ponto na letra inicial de Navi. Hanavi, o profeta. Rechacham, Chacham é o sábio, é precedido aí do artigo definido re. Vem na forma re. Porque nós temos uma palavra que começa com o het mais o kametz. Por isso o artigo assume o rei e segon. Perceba também que Hanavi, Rechacham, se compõe de um substantivo e um adjetivo. Navi é o substantivo, profeta. Chacham é o adjetivo. Perceba que ambos trazem o artigo. Hanavi, Rechacham. Logicamente, o adjetivo sábio, Chacham, está na sua função atributiva. Aí traduzimos o profeta sábio ou o sábio profeta. Et dvara. Et não tem tradução aqui. Só indica que a palavra dvara, que significa palavra, é objeto direto do verbo amara, dizer. Porque como a oração hebraica começa com o verbo, ela é seguida de sujeito, então o et deixa bem claro qual é o objeto direto do verbo amara, que é dvara, que é palavra. Dvara Elohim, palavra de Deus. Aqui nós temos dois substantivos. Nós temos Dvara e temos Elohim. Os dois substantivos estão na relação construto absoluto. Apenas Dvara traz um sentido incompleto. Fica indefinido. Nós precisamos do substantivo seguinte para completar a ideia de Dvara. Como o substantivo seguinte, nesse caso, se refere a Deus, é como se fosse, né, um nome próprio, ele não tem artigo aqui. Logicamente, subentendemos um artigo, a palavra de Deus. Mas isso vai depender muito do contexto. Disse o sábio profeta a palavra de Deus. Na aula de hoje nós vimos o artigo definido hebraico. Pudemos perceber que o artigo se compõe da consoante rei, o patá e o dagesh, o ponto na primeira letra da palavra que é definida. Porém, também vimos que há algumas variações na vocalização do artigo, dependendo da letra que inicia a palavra definida. Peço a você que utilize o material disponível em nosso ambiente virtual, coloque suas dúvidas, apresente seus questionamentos no fórum e que você tenha bons estudos e um ótimo aproveitamento de todo esse conteúdo.